Graça e paz, amados irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda honra, glória, louvor e adoração devem ser dados a Ele, porque Ele é o único digno de ser adorado e engrandecido. Estamos voltando agora com o programa É Tempo de Reconstruir. Estávamos há algumas semanas sem realizar o programa, mas hoje voltamos então com o tema É Tempo de Reconstruir Relacionamentos com a Igreja. E hoje eu convidei o pastor Luciano Cozendei, pastor da Primeira Igreja Batista em Rio Bonito. Ele estará conosco aqui participando, já está com a gente, e vai estar participando, então, desse tema muito importante. É tempo de reconstruir, que é o tema da nossa campanha de missões estaduais de 2021, agora falando de relacionamentos com a igreja. Vou pedir ao pastor Luciano que dê uma saudação aos irmãos e nós vamos, então, começar aqui, depois de uma oração, o nosso bate-papo. Pastor, por favor. Uma saudação aos nossos irmãos. Amém, querido pastor Daniel, nosso líder. Parabéns pelo seu trabalho belíssimo à frente da nossa convenção estadual missionária. Quero saudar todos que estão conosco, todos os irmãos que amam missões, que amam a igreja, que amam Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém, pastor. Pastor, vamos estar orando, então. Depois a gente vai começar, então, o nosso bate-papo, ok? Vamos orar. Ok. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de estar aqui com o pastor Luciano. Obrigado, Deus, por tudo que o teu servo tem podido realizar ao longo do tempo que o Senhor o colocou no ministério pastoral, nas igrejas onde já pastoreou. Agora, de forma muito especial também, à frente da PIB de Rio Bonito. Obrigado, Deus, pela liderança que o teu servo é, também na nossa denominação, tanto na Convenção Fluminense, como também na Ordem dos Pastores. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade agora, poder falar sobre esse tema tão importante. É tempo de reconstruir relacionamento com a igreja. Pai, que o teu Espírito Santo já prepare o coração de todos que vão ouvir esse programa, de todos que estão assistindo agora e que irão assistir posteriormente, para que eles sejam, assim, edificados, para que o Senhor possa cuidar deles também, que haja aqui entendimento da tua vontade e que o Senhor seja engrandecido ao final de toda a nossa conversa de hoje. Nós te agradecemos por essa oportunidade, pedimos a tua direção, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Bem, irmãos, amém. Amém. Nós estamos, então, na campanha, os irmãos sabem disso, É Tempo de Reconstruir. Você pode ter acesso às informações da campanha no nosso site, missõesestaduais.com.br. Lá você baixa todo o material. Lá você pode estar se informando de tudo que está acontecendo no campo fluminense. E aqui, então, agora eu quero começar com o pastor Luciano. E já, pastor, quero começar, na verdade, agradecendo ao irmão, né? Porque nesse tempo de campanha, a igreja de Rio Bonito, a primeira de Rio Bonito, foi uma parceira, assim, grandiosa, né? Todo o material infantil foi preparado na igreja do irmão por uma equipe de educadoras da igreja onde o irmão é pastor. Também o pastor Marlon lá, que é da igreja também, né? Seu auxiliar, ele ajudou na questão da edição de alguns materiais. Então, louvo a Deus pela igreja. Obrigado mais uma vez aí por nos permitir, né, usar as dependências da igreja, equipamentos da igreja, a estrutura da igreja e dons e talentos, né, de membros da igreja para poder. É verdade, é um privilégio. Amém. Obrigado, pastor. É um privilégio para nós, Ponta. É um privilégio. Mesmo. Vamos lá, vamos então a nossa conversa aqui. É tempo de reconstruir relacionamentos com a igreja. A primeira temática que eu vou trazer aqui, pastor, eu tenho até um roteiro aqui que eu vou dizer para o irmão. Nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, percebemos que, em alguns casos, há um afastamento da igreja que é maior que a questão do protocolo de saúde, né? Parece que a pandemia potencializou muitas questões e não voltar ao convívio com a igreja é uma delas. Ao mesmo tempo, a igreja vem sendo um farol em meio a tanta falta de clareza para muitos sobre os propósitos de Deus. Então, diante deste quadro, pastor, esse quadro que eu apresento aqui, qual seria o papel da igreja nesta reconstrução de relacionamento das pessoas com a instituição através da comunhão com o corpo de Cristo? Meu amigo, que desafio, não é? Pensar sobre isso, e que coisa boa também. Sim. Porque eu creio que, de alguma forma,
essas pessoas regeneradas, né, que são a igreja, batizadas, após pública profissão de fé, elas têm um compromisso intrínseco consigo mesma, com Deus, com Cristo, com a sociedade. E o irmão estava falando, eu me lembrei agora de uma irmã, uma senhora lá da nossa igreja, que no auge do lockdown, ela foi ao psicólogo, porque ela começou a ter questões emocionais, dificuldades, e ela um dia marcou lá no nosso gabinete e chegou lá e dizendo: pastor, meu psicólogo mandou eu vir falar com o meu pastor. O psicólogo reconhecendo o papel religioso, a importância religiosa. Mas eu acho que vai muito além disso. Como 1 Pedro 2,9, Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A luz, ela brilha em qualquer tempo. A luz, ela não é ofuscada por pandemia, por crises, por questões emocionais. E penso eu que esse tempo, Conta, é um tempo de uma reflexão muito mais profunda sobre a nossa decisão, sobre o nosso propósito como corpo de Cristo. Você usou um termo muito importante. As pessoas estão se afastando do corpo e é uma ação além da pandemia. Na verdade, essas pessoas possivelmente nunca estiveram no corpo, porque é impossível você tirar um membro do corpo. É impossível você, salvo aqueles que têm questões emocionais, que foram afligidos emocionalmente por esse tempo, né? E já é dito que existe uma crise psicossocial, né? Que é a segunda crise pós-Covid. Então, isso acontece, nós pastores sofremos com isso, ansiedade, medo, a nossa humanidade, isso faz parte. Mas a essência do ser igreja, isso não muda em tempo algum. Não muda em tempo algum. E eu estava pensando no Titanic, que quando afundava, a igreja permaneceu sendo igreja. Nós temos essa história aí muito famosa, né? Que os músicos foram tocar, foram adorar a Deus. Em um tempo de muita adversidade, eles foram fazer o que eles nasceram para fazer. Então, eu acho que existe realmente uma necessidade de reconstrução, uma necessidade de olharmos uns para os outros, essa compreensão de igreja, né? De ser um ao outro, essas pessoas redimidas que servem juntas, que caminham juntas, que são transformadas juntas, que são forjadas nesse ambiente. E aí eu leio aqui... Pertencimento, né? Pertencimento. E eu lembrei de Romanos 12, 4 e 5, que diz: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Então, eu acho que existe um desafio humano, mas também existe aí uma compreensão de propósito de quem nós somos. Eu acho que vai muito além disso. É verdade. E como eu usei esse termo do potencializar, né, eu tenho usado essa questão, isso desde junho do ano passado, num encontro que eu participei, o pastor Hugo Sampaio até fez uma expressão nesse sentido, e eu passei a usar isso, usando a ideia do potencializar, né? Que a pandemia potencializou aquilo que já existia de alguma forma, né? Trouxe isso à tona. Verdade. E o corpo, como o irmão está falando aí agora, o pastor está dizendo dessa necessidade de continuar a ser luz nesse contexto que nós estamos vivendo. E quando há luz, né? A luz atrai, né? As pessoas vão estar vindo na direção da luz, né? É verdade, é verdade. Pastor, eu sei que o irmão está vivendo uma experiência agora na PIB de Rio Bonito, né? Já não tão recente, mas agora na igreja, e o irmão já teve outras experiências ministeriais, né? Com certeza viveu muitas alegrias, né? Eu costumo dizer assim, ao realizar batismo de pessoas convertidas, né, nesse tempo, reconduzir alguns na reconciliação com Cristo, nas ações e cuidados
pastorais, né, que trazem essa alegria ao coração do pastor, né? Mas também tiveram momentos difíceis, com certeza, que marcam a vida de quem cuida do rebanho do Senhor, né? Possivelmente o irmão esteja vivendo de forma bem intensa este momento, vendo acontecer em tempo recorde, eu tenho usado essa expressão, muitas das situações que viveu ao longo do seu tempo de ministério, de repente de forma tão Verdade. intensa, tudo ao mesmo tempo, né? Como tem sido, então, pastor, este pastoreio desafiador, mesmo nesse tempo, entre os irmãos da sua igreja? Daniel, esse é um tema muito importante para mim e muito importante também para essa nossa reflexão, porque por mais experiência que o tempo ministerial traga, por mais experiência com igrejas, por mais situações, eu acho que nada até hoje se resume a esse momento, pelo menos a minha vida ministerial, porque foi diferente de outras coisas, né? Até a própria pandemia, os médicos eles fizeram avaliações do Covid olhando para as epidemias, pandemias anteriores. Só que eles chegaram à conclusão que essa foi diferente de todas as outras. E nós aqui continuamos a nossa batida firme, o nosso avanço. Eu costumo falar que nós somos uma igreja em movimento, e isso surgiu quando houve o lockdown. Você sabe, eu tomei posse como pastor da igreja em um domingo, na outra semana fechou Sim. tudo. A igreja não me conhecia, eu não conhecia a igreja, e minha esposa ficou doente com Covid, e eu em casa com as crianças. Foi um tempo de muito aprendizado, de muita dependência de Deus, mas foi um tempo também de crescimento da igreja. A igreja cresceu em todas as áreas. Cresceu ministerialmente, as equipes, os líderes cresceram, o hall de membros aumentou. No auge da pandemia, nós recebemos 30 novos membros, 30 e poucos novos membros. No auge da pandemia, nós construímos uma sala de referência para surdos, no auge da pandemia. E eu, desafiando a igreja, eu fui descobrindo que o segredo, talvez, para o meu ministério nesse tempo e para a nossa vida, é entender que as pessoas elas vão depositar muita coisa sobre nós. Você Sim. sabe que nesse tempo o pastor ele se apresentou, não é? Ele precisou cuidar. Ele não pôde ficar trancado em casa, salvo alguns colegas com comorbidades. Mas a grande maioria precisou dar uma resposta, precisou ter uma palavra. Eu fiz muito mais velórios nesse tempo do que eu fiz no meu em porcentagem no ministério todo. E é muito triste você olhar e ver o caixão chegando e a família longe, não pode chegar perto. Sim. E o pastor está ali precisando ter uma palavra de esperança, mas às vezes ele também está destruído. Verdade. Porque é uma ovelha. E aí eu tenho entendido, talvez amadurecendo mais, que o segredo é permanecer em movimento, entendendo que as pessoas vão depositar muitas coisas sobre nós. Elas vão esperar muitas coisas sobre nós, mas nós não temos que fazer muitas coisas. Nós temos que fazer o que Jesus nos manda fazer. Essa modernidade líquida que a gente vive, aonde o descontentamento chega mais rápido do que o contentamento, o povo é descontente por DNA, né? A humanidade. Sim. E aí as coisas não vão criando raízes. E essas pessoas se tornam insaciáveis, né? E trabalhar para as pessoas é você se autodestruir, porque você nunca vai fazer aquilo que elas entendem que precisam. Elas estão sempre precisando. E aí eu me lembrei de Donald Price, em seu livro Conflitos e Questões Polêmicas da Igreja. Ele fala o seguinte, que a igreja e a sociedade cobram do pastor que ele tenha mente erudita, que ele tenha coração de criança, mas também que ele tenha pele de rinoceronte.
Uhum. Então, há um Só isso. conflito muito grande. Mas tem sido um privilégio, porque eu encontrei a primeira igreja batista em Rio Bonito, é uma igreja muito piedosa, uma igreja muito misericordiosa, é uma igreja muito bondosa. E isso, Deus usou os irmãos para cuidarem de mim. Eu Uhum. preguei, fiz culto ao vivo, live ao vivo da igreja, a equipe da música, caminharam junto, aceitaram o desafio, mas nós nos sentimos também cuidados, a igreja preocupada, os irmãos mandando áudio, mandando comida. Não sei se você sabe, mas eu tive uma experiência aqui muito linda com as minhas crianças. Quando Janine foi para o hospital, Uhum. ela estava com o pulmão comprometido, ficou internada, e eu estava em Nova Friburgo, na Unimed, 2 horas da manhã, as crianças dormindo atrás do carro, lockdown. Eu falei, eu não posso ir para casa dos familiares, porque eu não sei se nós estamos com Covid também, eu não posso ir para um hotel porque está fechado, vou voltar para Rio Bonito. E dirigi a noite toda, cheguei de manhã aqui, nos trancamos em casa e começou um tempo muito precioso de Deus. Só que eu não sei cozinhar, não sei cozinhar, sei fritar ovo, comprar Uhum. comida, e os irmãos da igreja se mobilizaram, trouxeram comida pronta de vários tipos, e nós fomos comendo, e as crianças falavam, pai, o que vai ter hoje? Aí eu, não, vai ter frango à piamontese, vai ter alguma coisa assim. Até que essa comida acabou. E eles falaram, pai, e aí? O que nós vamos comer? E eu falei, filho, vamos comer pizza. Hoje é dia de pizza. Eu tive uma sacada rápida. E aí, quando eu fui pegar a pizza, os irmãos estavam chegando, cada bandeja, lotada de comida. E o porteiro lá do prédio ficou olhando sem entender nada. E eu falei, gente, isso não cabe na minha geladeira. Leva para a igreja, não vai estragar. Enfim, aí oramos ali, cantamos. Quando eu cheguei em casa, as crianças falaram, ué, pai, pizza e comida? Comprou isso tudo? Eu pude sentar com elas e dizer, não, isso aqui é o amor de Deus por nós. É o cuidado da Amém. igreja. A igreja nos ama. Vocês devem amar a Jesus. Amar. Então, foi muito precioso. Então, pastorear a PIB hoje é, de fato, saber, dentro desse amadurecimento, que eu não preciso fazer tudo o que os irmãos querem, eu preciso fazer o que Deus quer, porque fazendo isso vai ser suficiente para todo mundo, né? Amém. Amém. Enquanto você falava, né, duas coisas me vinham à mente, mas uma delas que eu vou dizer é que muitas vezes, lá no início da sua fala, que as pessoas estão sempre perguntando o que a igreja tem para me oferecer, né? E aí fica essa busca, né, do que a igreja tem. É, Mas então está se perdendo a ideia de que o que eu posso fazer, o que eu posso oferecer para a minha igreja, é né? verdade, é E aí verdade, agora, né? Então assim, eu percebo muito isso, né? Então as pessoas, tem muitas pessoas que estão nessa constante busca, né? Então trocam muito de igreja, estão sempre procurando alguma coisa que as agrade. E aí quando você fala aí é de verdade. que fazer o que Deus espera, o que Deus manda fazer, né? Seguir os passos de Jesus, e Deus é quem vai mover todas as coisas, é É, Ele quem vai compor, até porque o corpo é dele, exatamente, né? O corpo é dele, né? exatamente. Nós Eu somos costumo. cooperadores, né? Exatamente, exatamente. É, Eu costumo dizer assim, nós estamos num grande tabuleiro de xadrez, né? E não que a vida seja um jogo, mas Deus ele é esse quem move as peças e ele conhece é qual é a verdade, função de cada um, né? Qual é o é dom de verdade, cada um, né? é E ele vai verdade, regendo tudo isso. Mas louvado é seja o verdade. Senhor. Graças a Deus, né? Pastor, até que no final, um pouco no final dessa fala sua agora, o irmão já entrou num tema que eu acho muito importante. A gente está falando de igreja, você que está assistindo agora, nós estamos falando de igreja, reconstruir relacionamento com a igreja. E o pastor Luciano Cozendei está trazendo essa ideia, essa experiência que tem vivido como igreja, e é importante que nós entendamos que não podemos nos desvincular do corpo, porque cada um de nós compõe um único corpo, que é o corpo de Cristo. E aí, pastor, o irmão estava falando sobre a sua família, né? Esse momento que viveu
com a enfermidade da sua esposa. Graças a Deus está aí adorando o Senhor na igreja de novo, está podendo louvar, né? Cantar, Amém, que é um amém, dom que Deus deu a ela, e a sua família. amém. E aí eu entro na terceira abordagem de hoje, né? Pode nos dizer, o irmão pode nos dizer, se bem que você já falou um pouco, né, dessa alegria de ser uma família que convive, do convívio eclesiástico. Na verdade, eu queria pedir que você fizesse essa transição, não especificamente só da sua família, mas essa alegria de ser uma família que convive com a igreja, né, que tem esse convívio. E é possível viver cristianismo sem estar na igreja? O que representa a igreja para a sua família? Isso você já disse, né? Mas é possível, verdade. pastor, viver cristianismo sem estar na igreja, sem estar ligado a uma igreja, a um corpo? Não, impossível. Eu vejo o seguinte, nós temos que aprender a olhar para a igreja além do domingo. Nós temos que olhar para a igreja holisticamente. A essência da igreja, o que ela é, a grande celebração está ali no ápice no domingo. Mas de segunda a sábado, a igreja ela tem prerrogativas que são insubstituíveis. Insubstituíveis para as crianças, por exemplo. O trabalho que a igreja faz com as crianças, a cooperação com os pais, o preparo, o ensino, os jovens, os adolescentes, os anciãos, os casais, o relacionamento pais e filhos. A instituição que detém esses princípios é a igreja. E aí, quando nós, como igreja que somos, nós abrimos mão dessa comunhão, a ação de Cristo na nossa vida não foi completa. E aí nós podemos ter tido uma catarse, né? Nós achamos que conhecemos a Jesus, mas realmente não tivemos um encontro, porque Jesus sempre nos impulsiona a lidar com o próximo. Sempre. Ele manda olhar para os pobres, né? Que nós sempre teríamos os pobres conosco. Ele manda olhar para as viúvas, ele manda olhar para as crianças, para os doentes, para os aflitos. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, os presos. Olha quanta gente e quanta coisa. Então, eu creio que a igreja ela faz parte do plano salvífico de Deus. Deus acrescenta à igreja aqueles que iam ser salvos. Então, não igreja um prédio, não é? Mas igreja corpo de Cristo. Então, é impossível você ter um encontro com Jesus e não ser igreja. E aí eu li aqui, ontem eu estava pensando e preparando alguns materiais, e eu li 1 Coríntios 12. Eu separei especial verso 14, verso 26 e 27 de 1 Coríntios 12, e diz assim, verso 14, porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Então, o corpo, ele só é corpo se tiver mais gente, muita gente, com o mesmo propósito, com o mesmo princípio. Verso 26, desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Verso 27, ora, vós sois o corpo de Cristo, cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. Sabe o que eu lembrei? De uma jovem lá da igreja, que eu convidei para a secretaria, para auxiliar na secretaria, nós precisamos aumentar. E sabe qual foi a fala dela para mim? Ela contando da vida dela, ela tem uma formação, e ela disse, pastor, quando eu comecei a fazer a minha faculdade, eu não tinha como estudar. Eu vim aqui na igreja e eu usava o computador da igreja. E, para minha surpresa, pastor, em alguns meses, a igreja se mobilizou, comprou um computador e me deu. Olha só. E eu pude fazer a minha faculdade, e hoje o senhor me convidando para trabalhar na igreja, eu quero dizer ao senhor, o meu sonho era trabalhar na igreja. Olha só. Olha que coisa linda. Então, Maravilha. Só na igreja nós cultivamos essas questões, não é? O cuidado pelos enfermos. Não existe ninguém que cuide, que se preocupe, que zele
mais do que a igreja. Então, é possível viver um cristianismo sem estar na igreja, na comunhão do corpo? Impossível. E a igreja, para mim, representa a salvação, representa a remissão, representa um novo caminho, uma nova porta que se abre, né? Porque nós somos tirados das trevas para a maravilhosa luz. E o termo grego ali é arrancado com raiz e tudo. Então, eu sei o que é isso. Deus arrancar das trevas e transportar para o reino de amor. E aí você passa a olhar para o mundo com um novo olhar, você passa a ter uma percepção diferente da vida. E aí você é grato ao Senhor por ter te amado tanto a ponto de não permitir que você permanecesse nas trevas. Então, a igreja é essencial para a família, para a minha família, então, para os meus filhos, para minha esposa. Você conhece a Janine, ela Sim. nasceu na igreja. E ela ama a igreja, as crianças, nós também. Então, eu não poderia ser mais grato a Deus por ter me resgatado e me possibilitado viver isso na igreja. É muito importante. Amém. E é fato, né? Eu conheço, nós nos conhecemos no início da nossa caminhada, né? Alguns anos atrás. Não tanto assim, porque ainda Verdade. somos bem meninos, né? Ainda somos bem novos. Segura aí um Mas, pouquinho. mas no início da nossa caminhada eclesiástica e pastoral depois, né? Na caminhada para o seminário, enfim. E é Verdade. muito bom estar aqui com o irmão hoje, né? Compartilhando as coisas do reino, falando da alegria de sermos de Jesus, né? E de trabalharmos para Ele. Eu me lembro, Conta, me veio à mente hoje da nossa relação de amizade que foi acontecendo, né? Você era da Igreja Central, eu era da PIB, e eu era seminarista integral já da igreja, e você passava em frente à igreja trabalhando num jornal, alguma coisa assim. Isso. E várias vezes nós paramos ali para bater papo, para conversar sobre igreja. Me lembrei disso hoje cedo aqui. Verdade, Eu passava todos os dias de manhã ali, né? É verdade. Para fazer as matérias do jornal. Isso aí, que bom, boa lembrança. Já se vão algum tempo, já se vai algum tempo, né? Mas estamos aí, firme e forte. Que bom, que bom. Que bom. Pastor, deixa eu lhe falar, pedir que o irmão deixe uma mensagem agora. Não é sua consideração final ainda, aguenta mais um pouquinho, mas eu queria falar sobre os afastados, né? Aqueles que estão fora desse convívio com a igreja. Aos afastados, os que estão fracos na fé, qual seria o conselho? Essa é a primeira pergunta. E qual seria o conselho para a igreja diante desta necessidade real de reconstrução dos relacionamentos das pessoas nesse tempo de pandemia com o corpo de Cristo? Então, qual a fala, qual o conselho para o afastado e qual o conselho para a igreja nesse contexto? Eu creio que o segredo para a nossa compreensão é nós entendermos por que a igreja existe e por que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio filho. Qual a importância disso na vida do homem, da mulher? Não é? Qual a importância e por que Deus fez isso? Não é? Nós sabemos que Deus nos amou muito, Deus ama todos os irmãos que estão afastados, Deus deseja realmente assumir o controle do coração deles, Deus deseja mudar a história, Deus está de braços abertos, né, para receber a todos, mas eu penso que é preciso uma avaliação sincera das escolhas que nós fazemos na vida. Não é? Estar longe de Deus também é uma escolha completamente impulsionada, talvez por decepções, por mágoas, por situações da vida, escolhas erradas que foram feitas, mas permanecer nessa condição é uma escolha. Cristo está de braços abertos, recebendo a todos, mas você precisa dar o primeiro passo. Eu me lembrei de Max Dever, quando ele, do livro Igreja Intencional, ele vai dizer que nós precisamos assegurar que o evangelho
governe como a igreja funciona. Uhum. E isso serve para a igreja, isso serve para o não crente. Nós precisamos assegurar de que o evangelho é o centro da nossa vida. E Mark Dever, ele vai além, ele diz que igreja é casa espiritual. E ignorar os planos de Deus ou substituir os planos de Deus é assegurar uma vida fútil, é assegurar a futilidade, é perder o propósito. Então, nesse tempo que Jesus edifica a sua igreja com a sua graça, nós precisamos ter essa visão também. Penso que a igreja vai ter que aprender a olhar para o homem holisticamente. Eu penso que compreender as emoções e lá na formação, não é? Além de bombardeá-lo com teologia boa, com ética cristã, eu creio que na formação a igreja tem que ter um filtro para as emoções, de cuidado. Muitos pastores abandonaram o ministério nesse tempo porque não suportaram. Verdade. E disseram, eu não consigo responder às demandas desse tempo. Quando, na verdade, ele tinha que entender que ele não tinha que responder nada. Ele também é ser humano. Ele tinha que simplesmente cuidar das ovelhas e cuidar do jeito dele, cooperando com o que Jesus faz, porque a igreja não é nossa. Então, aqueles que estão afastados, você viu que Cristo pode voltar a qualquer momento. Não é como nos dias de Noé, quando eles menos esperavam, Cristo voltou. Então, tome uma decisão de retornar hoje. Não espera amanhã. Tenha um encontro com Jesus e deixe Jesus governar a sua história, a sua vida. E a igreja, nós precisamos tomar cuidado com as ofertas de mercado. Não só a igreja, mas o afastado Sim. também, né? John Piper, ele afirmou o seguinte, que a má teologia desonra Deus e destrói as pessoas. E nós temos muitas dessas pessoas que estão afastadas, que estão prescindendo da fé, porque elas foram alcançadas com uma má teologia, com um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Porque sem a verdade como pressuposto principal, a igreja vai desmoronar. E a singularidade da igreja é o quê? É a sua mensagem. Sim. É a mensagem do evangelho, as boas novas da salvação. Então, tanto o afastado quanto a igreja precisam avaliar o lugar que dão ao evangelho, o lugar de honra à Bíblia, para que o secularismo, a pós-modernidade ou pós-verdade, que tem de forma absurda tentado resistir aos princípios de Deus, sejam resistidas pela palavra de Deus e pela saúde doutrinária da igreja. Então, aqueles que estão afastados, retornem hoje, não deixa para amanhã. E a igreja, que a igreja invista na formação. E na formação, ela se preocupe holisticamente com o candidato, com a pessoa, para que ele seja trabalhado também nas suas emoções, no seu caráter, na sua ética cristã. Amém. Coisa boa, pastor, ouvir essa consideração do irmão, a forma como o irmão aborda esse tema de forma tão leve e tão baseado, né, na palavra, né? A gente observa Amém. Que a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus, né? Então, se vivemos o evangelho, né, se buscarmos conhecer e viver, o poder de Deus se manifesta, né, em nossas vidas e através de nós, né? Então, vamos perseverar. Vamos perseverar. Pastor, antes, já vamos entrar nas considerações finais, já estamos um tempinho aqui, e eu louvo a Deus por esse tempo, rápido, eu tenho certeza, passa rápido, já estamos aqui há uns 40 minutos já, e vamos caminhar um pouquinho mais ainda. Coisa boa. Mas é bom demais. Quando a conversa é boa, é edificante, ela flui, né? Mas eu queria falar aos irmãos que estão conosco aqui, lembrar você, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal, por favor. Marca lá o sininho, né, para você ser informado das programações de missões estaduais e dá o seu like também, dá o seu joinha, para que a gente possa estar aqui
trabalhando nesse canal para que a gente possa estar trazendo cada vez mais informações sobre o campo missionário e com assuntos que possam trazer edificação para você, para a sua igreja, para a sua família. Tá? Quero pedir que você nos siga também nas redes sociais, Missões Estaduais CBF, tanto no Instagram quanto no Facebook. Também você vai ter informações sobre aquilo que Deus está fazendo através dos nossos missionários no estado do Rio de Janeiro. E faça a campanha na sua igreja. É tempo de reconstruir. A divisa nossa está em Neemias, capítulo 2, versículo 18, quando o povo responde ao chamado de Neemias, quando ele olha a miséria em que estava a cidade de Jerusalém para a reconstrução, ele então diz, olha a situação. Eu estou usando, pastor, na linguagem do Daniel de hoje, né? Olha a situação que eles estão. E aí o povo dá uma resposta. Agora, na linguagem da NVI, em parte do versículo 18, do capítulo 2 de Neemias, ele diz, sim, vamos começar a reconstrução. Então, somos essa igreja que o pastor Luciano está nos apresentando, que a gente está conversando sobre ela, a igreja Corpo de Cristo, para levarmos neste tempo, principalmente neste tempo de pandemia ainda, que não estamos na pós-pandemia, estamos em pandemia, nesse tempo, verdade. Nós precisamos levar a necessidade de reconstrução de relacionamentos. E aí a gente aborda em várias questões, e hoje especificamente a igreja. A igreja, pastor, eu costumo dizer que é o método de Deus para mudar a realidade dessa sociedade. Então, que sejamos a igreja de Cristo. E aí, pastor, eu volto agora para o irmão e para as suas considerações finais nessa direção. Queria pedir que o irmão deixasse uma mensagem às famílias diante do desafio de serem igreja, a igreja de Cristo, né? E o seu papel também de ser farol na comunidade em que ela está inserida. Então, por favor, deixe essa mensagem às famílias. Amém. Conta uma história de que um casal vivia distante, cuidando de um farol. E as pessoas não entendiam por que eles viviam ali, não tinham desejo de sair para outro lugar. E um dia um repórter foi lá tentar entrevistar, ele andou pelas colinas e passou, atravessou, subiu o morro, até que chegou, encontrou com eles e perguntou: o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês escolheram viver assim? E eles disseram: nós temos prazer em manter a nossa luz acesa, em cuidar para que ela nunca se apague, para que aqueles que estão perdidos encontrem uma direção. Então, eles encontraram o propósito da vida. E eu queria dizer aos irmãos, Deus, ele não criou a igreja sem um propósito bem definido. Ele sabia que nós precisaríamos uns dos outros. O mesmo mundo que crucificou a Cristo é um mundo que só ama as coisas que são dele. Então, seguir a Cristo é ser perseguido por causa da sua palavra. E Jesus sabia, Deus sabia que nós precisaríamos de ajuda, que nós precisaríamos dessa mutualidade, né? A teologia dá esse nome, mutualidade, uns aos outros, cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, zelar, corrigir. Então, ele sabia disso. Se eu pudesse inculcar na cabeça de cada um dos irmãos, dos amigos que estão conosco, não fique longe, seja igreja, venha para o reino da luz, para o reino de Cristo, para a bênção de Deus, traga a sua família, porque você vai ver que, mesmo diante de todos os desafios que esse mundo apresenta, você vai ter a segurança que Cristo nos dá. Você vai ter a segurança da vida eterna e você vai ter um aliado nessa cooperação de cuidado, de zelo, de propagação, para que a luz da sua casa também brilhe, para que aqueles que estão próximos a você, que estão perdidos, possam olhar para a luz e também se encontrarem. Jesus é essa luz. Jesus, ele deseja iluminar o nosso coração. Ele é a luz do mundo. E o segredo para todos nós é permitir que essa luz brilhe dentro de nós, para que compreendamos nosso propósito de vida e venhamos a vencer a alienação, que é o que o mundo vive. Ser alienado é não saber por que fazemos o que fazemos. Ser alienado é perder o propósito. Então, há um propósito eterno
para todos nós, para a sua família. Não é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus abençoe você com vida, com paz, com graça, em nome de Jesus. Amém. Pastor, eu vou pedir para o irmão fazer essa oração final e eu quero, gostei demais da ilustração, obrigado por essa ilustração final. Já anotei aqui. Amém. E vou me permitir usar em algumas mensagens daqui para frente, viu? É sua. Irmãos, eu quero dizer, estamos chegando ao final desse encontro de hoje, é tempo de reconstruir relacionamentos com a igreja. Na próxima semana vamos falar sobre relacionamentos com Deus. Estará conosco o pastor Geraldo Jeremias. Então, prepara aí para nós estarmos ouvindo mais ainda de Deus também na próxima semana. Pastor Luciano, mais uma vez eu quero agradecer ao irmão pelo carinho, por poder estar aqui com a gente, pela mensagem, né? Por esse compartilhar tão rico, embasado na palavra de Deus, que com certeza edificou a vida de todos que estão acompanhando esse programa. Agradecer mais uma vez a sua igreja pela cooperação na campanha desse ano, a irmã que fez, eu não me lembro o nome dela, mas fez a tradução na linguagem de sinais. Cristiane. Ah, não. Isso. Não. Fernanda, perdão. Fernanda. A Fernanda que fez o Libras, né, no clipe da campanha, o pastor Marlon, toda a liderança que cuidou do trabalho infantil também, a irmã Fúvia, que foi o primeiro contato nosso, a Helenice e a Luciene, não. Esses irmãos que estiveram cooperando. Então, agradeço a sua liderança e a igreja, e que Deus Glauciene, eu estava aqui tentando lembrar o nome dela. Glauciene. Isso aí. Então, que Deus abençoe a vida dos irmãos e eu agradeço mais uma vez. Eu vou pedir que o irmão esteja fazendo essa oração final e colocando, né, a igreja, colocando as famílias diante do Senhor. Vamos falar com Deus, então? Você me permite, Daniel, fazer uma consideração antes de orar? Claro. Eu queria agradecer ao irmão por todo o seu empenho à frente de missões estaduais. A primeira igreja batista em Rio Bonito é muito grata a Deus pela sua vida, pela nossa convenção, por esse trabalho que você tem desenvolvido, que eu pude acompanhar desde o início, quando você chegou, os desafios que você teve pela frente, não é? E ver florescendo, ver acontecendo, isso alegra o nosso coração e eu fico feliz pela sua vida, você é um homem de Deus, íntegro. Então, eu quero desafiar os irmãos que estão conosco a abraçarem e reconstruírem juntos, porque é um propósito de Deus, não é? Neemias, ele olha para Jerusalém, ele vê o lugar de vergonha, o estado que eles estavam, e eles decidem reconstruir. O Rio de Janeiro precisa da igreja, precisa da ação da igreja, porque só nós podemos fazer o que ninguém mais pode. Então, pastor Daniel, minha gratidão, a nossa convenção, Deus lhe abençoe com saúde, amém, com graça, obrigado. Em nome de Jesus, tá bom? Amém. Oremos. Obrigado. Amém. Deus, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, agradecer a bênção do Senhor, ó Deus, sobre a vida do pastor Daniel, sobre a sua família, ó Deus, sobre a sua prole, sobre o ministério que o Senhor entregou nas mãos dele e que ele tem realizado com brilhantismo. Quero agradecer pela vida de cada amigo, irmão em Cristo que está conosco, ó Deus, nesse encontro, que o Senhor os alcance também com a sua misericórdia, com a sua graça, e que a graça poderosa de Jesus, ó Deus, alcance cada coração. Obrigado por missões estaduais. Obrigado por podermos ser cooperadores. Obrigado pela nossa convenção. Ó Deus, nós te agradecemos e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos impulsione ainda mais nesse movimento de fé para, ó Deus, ganharmos o maior número de pessoas para o reino de Deus. Amém. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. 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 Pastor, obrigado, irmãos. Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor. Amém. Até a próxima semana. Amém. Um abraço.